Olá, pessoal! Se nós pudéssemos escolher a prioridade das dicas, essa seria uma dica fundamental, importância. Inclusive, na chamada dessas dicas, tem lá, poderem irem, poderem amarem. Que é exatamente o infinitivo. Vamos ver como é que a gente usa o infinitivo, que é uma dica importante. Os jovens gostam muito de conversarem com os mais velhos. Pretendemos chegarmos a tempo. Estávamos propensos a colaborarmos com o povo do Haiti. Vi-os entrarem, vi os bandidos entrar. Fundamental. Veja. Vamos ver frase por frase e vamos detalhar um pouco mais o infinitivo. O infinitivo pessoal, aquele que pode ser conjugado, né? Aquele que pode ser... tem todas as pessoas. Veja, os jovens gostam muito de conversarem. Se nós perguntássemos quem é o sujeito do gostar, os jovens gostam muito, claro que o sujeito, o agente, é os jovens. Gosta muito de conversar. Se você perguntar qual é o sujeito do conversar, claro que o sujeito de conversar também é os jovens. Qual é a dica, então? Se você tem numa frase o mesmo sujeito dos dois verbos, esse verbo aqui não pode variar. Esse verbo fica impessoal. Ele só poderia ser conversarem se você colocar um outro sujeito. Então, o jovem gosta muito de verem os pais. Os pais, tá, vamos lá? Veja, gostam o sujeito. Os jovens, conversar, o sujeito é o jovem, quer dizer, o mesmo sujeito para os dois verbos. Esse verbo aqui, o segundo verbo, não pode variar. Que é exatamente a abertura dessa dica, né? Poderem irem. Os jovens podem irem. Claro que não é podem irem, podem ir, porque nós temos o podem. É o jovem, o ir também é o jovem, então o mesmo sujeito, só varia o verbo auxiliar. Então vamos lá? Outra frase. Pretendemos chegarmos a tempo. O pretendemos, veja, o sujeito pretendemos é o nós. Tá. O chegarmos também é o nós. Então nós temos o mesmo sujeito para os dois verbos. Esse verbo aqui não pode variar. Só ele funciona como se fosse uma locução adverbial. Não é uma locução, mas funciona como se fosse. Então, vamos lá? Nós temos, então, pretendemos sujeito nós, chegar. O sujeito é nós também. Por isso que variou só aquele verbo que parece ser um verbo auxiliar. Tá? Então, eu só posso variar esse verbo, tá? Se for um outro sujeito que não nós. Nós vamos ter uma frase lá embaixo que a gente vai observar. Veja, estamos propensos a colaborarmos. Veja, estamos, o sujeito é nós. Colaborarmos, o sujeito é nós. O mesmo sujeito, que é o sujeito nós. Veja, quando você tem o mesmo sujeito, esse infinitivo aqui não pode variar. Ele poderia variar se fosse um outro sujeito que não nós. Então, essa frase só poderia, estamos propensos a colaborar. Temos algumas curiosidades. Vamos lá. Vi-os entrarem na sala. O vi, sujeito é eu. Entrarem, o sujeito vai ser esse os. Vi os meninos entrarem, tá. Só que esse os aqui, ele é um pronome átono. Se ele é um pronome átono, ele não pode ser considerado o sujeito desse verbo. Então, aí ele obrigatoriamente teria que estar no singular. Então, vi-os entrar. Se você tivesse colocado os meninos, que é exatamente o que nós vamos ver na outra frase, então, vi-os entrar. Fica invariável, apesar dos sujeitos serem diferentes. Teoricamente, esse os aqui, antigamente dava o nome de sujeito acusativo. O que é sujeito acusativo? Só para os mais antigos lembrarem. Ele é sujeito do entrar, mas ele é objeto do ver. Então, o objeto direto, em latim, chama acusativo.
Então ele é sujeito acusativo. Então o sujeito e o objeto direto ao mesmo tempo. Vamos ver a outra frase. Vi os bandidos entrar. Veja que agora ficou mais claro, olha. Vi o sujeito eu. Veja, o entrar vai ser os bandidos. O eu e o bandido são coisas diferentes. Então esse verbo aqui agora, ele vai ter que concordar com esse novo sujeito, que são os bandidos. Entenderam? Não é difícil, não. Então, sujeitos diferentes, o verbo no infinitivo varia. Sujeitos iguais, o infinitivo varia só o primeiro. O infinitivo fica impessoal. Então, essa frase correta ficaria, então, vi os bandidos entrarem. Então, entrarem se refere só aos bandidos. E o vi se refere ao eu. Sujeitos diferentes, eles vão ser conjugados diferentemente. Tá? Essa dica 135, segura lá. É uma dica importante, hein? Muitos erros. Eu me lembro uma vez, numa turma de engenharia, aí, uns 30 anos atrás, aí o professor escreveu no quadro, por exemplo, que os números, eles podem serem racionais ou irracionais. Equação irracional e tal. Aí um aluno levantou, professor, essa frase está errada. Aí o professor olhou, assim, está errada mesmo. Ele foi e tirou isso aqui. Os números podem serem. Aí o aluno disse, professor, continua errada. Aí ele apelou, né, mandou o aluno para fora e tal. Na realidade, ele deveria colocar os números podem ser, porque o podem está referindo ao número e o ser também está se referindo ao número, né? Então, você vai, esse verbo aqui, o segundo verbo, vamos chamar assim, ele está, nesse caso, é uma locução, né? A locução varia só o verbo auxiliar. Veja como é que é importante isso aqui. Mais uma dica. A gente ouve muito, por exemplo, na época de vacinação, o sujeito fazia assim, muitas vezes, né, poliomielite, né? O correto em português é poliomielite, tá? E não poliomielite, é poliomielite, e não poliomielite. Até mais! E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.